do Senhor. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Que bom. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar neste lindo templo, nesta linda casa de oração, com o nosso querido pastor Francisco Fernandes, presidente deste lindo ministério, desta linda igreja. Pastor Gilberto, tá? Eu já pedi uma colinha já para não me esquecer. Tá? Que a minha mente, irmão, os cabelos foram embora e a mente está querendo ir. Estou segurando. Pastor Francisco, a nossa querida irmã Vilma, sua querida esposa, Valmira, perdão, vice-presidente, o pastor Gilberto Pereira, a irmã Maria Antônia também, as irmãs que eu estou citando estão aqui, ali está, a sua da enferma faringite. Que Deus a cure e a restaure em nome de Jesus. Deus abençoe nossa querida irmã Valmira, que ali está. Prazer também, em nome de Jesus. Porque às vezes os pregadores esquecem das esposas dos pastores. E eu peço logo o nome para não cometer essa injustiça. Então, meu presidente, muito obrigado, viu? E ainda mais, eu tive aqui há alguns anos atrás pregando no Congresso de Jovens. E eu lembro, eu sabia que eu era nordestino, não lembrava que era paraibano. Então nós somos conterrâneos. Paraibano também? Oxente, Marmita, oxente. Agora, todo paraibano ele tem um amor, uma paixão por cuscuz. Tem nordestino aqui, além desses? Quem aqui gosta de cuscuz? Oxi! Marmita, com banana e ovo. Também? Com banana? Também? Ei, rapaz, eu sou de quebra. Estou vendo. Eu estou em casa. Mas, menino, todos os dias, quando eu não estou viajando, eu faço o café da manhã da minha esposa. Os pastores me perdoem. Não é viu? Eu faço o café da manhã da minha esposa e o cardápio há 28 anos. Ela não deixa eu mudar. Cuscuz, banana e ovo. Se não tiver, ela não tomou café. É desse jeito. Eu vou no mesmo caminho. Então, Deus abençoe nosso querido presidente que permitiu que pudéssemos estar aqui a convite de nossos amigos, o pastor Wallace, pastor Denis, nosso querido presbítero Diego, presbítero Eudes, essas famílias lindas que nós aprendemos a amar já há alguns anos que nós ministramos aqui em Brasília, e Deus me deu esse privilégio de conhecer essas famílias maravilhosas que eu considero como minhas também. E também falar das irmãs, né? Nossa querida irmã Deise, nossa querida irmã Joseane, que nos tratam com tanto carinho, com tanto apreço. Deus abençoe pastor Wallace, Deus abençoe pastor Denis, Deus abençoe presbítero Eudes. Essa igreja linda, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Queridos, meus irmãos, eu quero dizer de minha alegria também pela temática. Uma temática parece uma retórica, parece que nós não precisamos ouvir acerca de um tema como este. E esse é o grande problema dos dias atuais. Eu vou iniciar já fazendo esse contraponto e ao mesmo tempo esse confronto conosco mesmo. A gente pensa que não precisa de temas como este pela nossa autossuficiência.
e isto causa, de certa forma, um retardo no nosso crescimento e maturidade cristã. Então, parabenizo aos amigos, aos irmãos, pela temática tão necessária, tão urgente, né? Em nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos para lermos o texto do tempo. Por favor. Carta de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 19 em diante. A partir do versículo 19. Os que encontraram gentilmente nos acompanham. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Até aqui, diga amém. Amém. Já foi orado? Sente-se, por favor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tiago é uma carta dirigida aos cristãos judeus da dispersão, os cristãos que estavam separados, distantes de Jerusalém em função da intensa perseguição. Enfrentavam desafios de todas as partes, por isso que eles são chamados de cristãos da diáspora. Sofriam desafios éticos, sociais, espirituais, enfim. Tiago, irmão de Jesus, como vocês sabem, líder da igreja em Jerusalém, ele escreve essa carta que reflete um tom pastoral prático. Faz jus à temática, evangelho prático. Por quê? Porque a natureza da carta de Tiago, uma carta pastoral, é uma natureza prática. Portanto, em função dessa realidade difícil, hostil, que a igreja estava enfrentando devido à perseguição, Tiago, dentre tantos outras demandas, dentre tantos outras dificuldades, outros assuntos, Tiago, ele decide cuidadosamente escrever essa carta para fortalecer os irmãos e instruí-los na questão do evangelho prático, da palavra de Deus propriamente dita e da essência que eles deveriam guardar de maneira dinâmica, viva e prática. Portanto, essa carta enfatiza também a sabedoria e a ética. Ela denuncia uma fé morta, sem ações, e desafia os crentes a viverem uma fé que ultrapasse os conhecimentos teóricos, demonstrando-se, portanto, ações visíveis e amor, obviamente, que é a base, é o escopo, é a essência
do cristianismo propriamente dito. No capítulo 1, ele introduz um tema crucial: ser cumpridor da palavra. Este é um tema crucial. Ele vai introduzir neste capítulo, portanto, esta temática necessária: ser um cumpridor da palavra e não apenas um ouvinte, um assistente. Enfim, ressaltando que a fé sem a obediência é um auto-engano. No versículo 22, que nós vemos a força do texto tema, Tiago, ele é enfático a advertir que o cristão não pode parar na escuta passiva, absolutamente, mas deve colocar a palavra em ação, fazendo com que o Evangelho se manifeste na prática da vida cotidiana. Portanto, a perspectiva de Tiago era uma perspectiva dinâmica e também de preservação e ao mesmo tempo apologética também, porque eles estavam enfrentando perseguições de diversas naturezas, inclusive de heresias. Mas Tiago, ele é dedicado em observar, mas não apenas isso, observar e sofrer com aqueles irmãos. Aí entra a questão da vida prática do Evangelho. Ora, como os meus companheiros por aqui passaram e foram felizes em ressaltar a importância de ser testemunha, de viver, de ser modelo, onde quer que possamos estar. E ainda mais, diga-se de passagem, permita-me o adendo, nos dias atuais, nós cristãos, se já sofríamos como os nossos irmãos no passado, que dirá hoje? Não falo em proporção, mas salvo e dado as devidas proporções, hoje ainda mais em função dos ataques sutis. Porque no passado distante, no passado remoto e no passado próximo, no passado remoto nós tínhamos a ação física do mais destacada, sabe, contemplativa. Hoje não, nós não temos mais, e ainda temos, mas não com tanta contundência. Por quê, pastor? Porque hoje o mecanismo, as ferramentas, os ideais, enfim, as táticas por parte do inimigo, elas foram tomando uma proporção, uma envergadura, sabe, foi tomando força e ao mesmo tempo sutilidade. Porque o inimigo de nossas almas, não inimigo de Deus, inimigo da obra de Deus, porque Deus não tem páreo, e isso nós sabemos. Deus não tem inimigo. Me cite o inimigo de Deus. Deus não tem inimigo. Ninguém é páreo de Deus. A obra de Deus é quem sofre o inimigo, porque Deus é soberano. Ele tem todo o poder. Ainda que algumas pessoas tenham, ainda que alguns seres tenham poder, mas o Senhor tem todo o poder. Vale ressaltar. Pois bem, então hoje a igreja dos dias atuais, ela tem sofrido de forma mais grassa, de forma mais intensa, de forma mais sutil e ao mesmo tempo com resultados terríveis, funestos, isto é, mortais. E isso dado, lamentavelmente, em função da não observação, isto é, da não prática de muitos cristãos, seja no passado, bem como nos dias atuais, porque este alerta é um alerta universal e atemporal. Eu vou repetir, é um alerta universal, onde quer que a igreja possa estar, este alerta precisa estar altissonante, constante nos ouvidos da igreja de Cristo Jesus. Não apenas eu, não apenas nós pastores, nós líderes, todos nós, eu vou repetir, todos nós
precisamos estar atentos quanto a esta incumbência da igreja. Incumbência, um princípio inviolável da igreja é a vida do Evangelho. A vida do Evangelho. Nada, absolutamente nada, me dá o direito de relaxar por um instante a minha guarda quanto ao que diz respeito à vida prática do Evangelho. Nada, não importa. Minhas insígnias, minhas condecorações, meus anéis, meus canudos, não, minhas divisas, nada importa. Meu pedestal, minha posição, não. A propósito, a quem mais é dado, mais é cobrado. Por que, pastor Simédio? Porque nós, aspas, nos colocamos, ou Deus nos coloca em posição de destaque. Quem é que consegue esconder uma cidade edificada sobre o monte? Alguém consegue? Ninguém consegue esconder uma cidade edificada sobre o monte. De longe você logo a identifica. De longe você logo a vê. Por quê, pastor? Porque suas luzes são notadas, são vistas, e ela está em uma situação de destaque. Assim são aqueles que decidem viver o Evangelho. De forma inconsciente, você chega a patamar que você não esperava. Mas não depende de você, mas sim do Deus que você serve. Não depende de você. Alguns que chegam aonde chegam e lamentavelmente não atinam, não atentam para essa realidade de egoísmo, de presunção, de orgulho e coisas mais que estão relacionadas a uma vida pregressa que não foi transformada. E isso Paulo já advertia aos crentes na Galácia, que hoje permanece a advertência para nós também, é uma carta de cunho também universal, permanece os seus ensinamentos para os dias atuais, porque nós precisamos estar atentos quanto às obras da carne. Nós não somos mais quem éramos antes, se é que nós somos transformados, entenda, se é que nós somos transformados, porque quando somos transformados, quem age agora em nós é o Espírito Santo, implantando, incutindo dentro de nós o fruto nônoplo do Espírito. E portanto aquele que vivia subjugado, submetido às obras da carne, hoje não mais, embora esteja lutando constantemente. Aí é onde entra a geração da consciência, da dependência e responsabilidade. Geração de consciência e dependência da responsabilidade. Todos nós passamos a ser um farol, um luzeiro, seja de forma positiva ou de forma negativa. A nossa vida aponta num caminho, espero que seja no céu. Quando o Tiago escreve, ele escreve para irmãos que estão sendo atacados, que estão longe de sua pátria, precisam ser motivados, precisam ser instruídos. E o apóstolo, ele tem esse cuidado, este pastor Tiago, ele tem esse cuidado de preservar nos irmãos aquilo que eles já receberam, de trazer à memória deles aquilo que eles já receberam. O que é, pastor? A palavra. E ele inicia a carta fazendo uma advertência àqueles irmãos, que eles não abandonassem aquilo que eles ouviram, que eles não fossem apenas espectadores. E ainda, nessa palavra inicial, eu abro um parêntese para fazer um comentário, que inclusive eu estava conversando com o pastor Wallace e troquei também uma ideia com o pastor Denis, amigos, sobre a nossa realidade, pastor Francisco, sobre a nossa realidade dos dias atuais. Nós temos que ter muito cuidado como igreja, porque hoje nós vivemos numa realidade, numa geração de muito consumismo, e um consumismo imediatista. Tem pessoas que elas estão naquela, eu não gosto de dizer essas nomenclaturas, mas apenas para nos relacionar com a atualidade. A chamada geração fast food, geração dopamina.
comida rápida, prazeres imediatos, satisfação imediata, e aquelas coisas que são duradouras, permanentes, eficazes, necessárias, elas vão sendo deixadas de lado. Por quê, pastor Silêncio? Há uma tendência que isso aconteça. É uma tendência. Cada um de nós. Quer ver uma coisa? Passe dias sem vir à igreja. Passe dias sem buscar ao Senhor. Passe dias sem ler a palavra. Passe dias sem relacionamento com o céu. Irmãos, é imediato. Você volta de forma gradativa, mas volta ao estado anterior. Você flerta com a sua natureza que não está morta, não se engane. A natureza está viva, morrendo na cruz de Cristo. Ela não está morta, ela está morrendo no segundo estágio, inclusive, não sei se eu já falei isso aqui, no segundo estágio da salvação, que é a santificação. E aqui está o ápice da advertência de Tiago, é a santificação inerente, nas entrelinhas, é vida prática, é mortificação. Portanto, Tiago, em primeiro lugar, ele inicia a advertência dizendo: não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes, isto é, obedientes à palavra. Obedientes à palavra, cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque você não engana, escute isso aqui, você não engana seu pastor. É tolice você pensar que vai enganar o pastor. Você vai estar perdendo tempo. Você vai estar adoecendo a sua alma. Você vai estar, lamentavelmente, causando um grande prejuízo. E este prejuízo, ainda que temporal, pode também ser eterno. Ainda que temporal, pode ser eterno. Quando você rechaça, relega, escanteia, negligencia a uma tarefa que não é de terceiros, é minha. Porque o pastor não vai orar, aspas, não vai orar por você a partir da sua necessidade. Ele pode orar por você em função da sua vida, claro, como oramos uns pelos outros. Mas a oração que você deve fazer por você, ela é exclusiva sua. De comunhão com Deus, de intimidade com o Senhor, de preservação de uma vida espiritual. Se você não ouve essa palavra, como você quer pregar essa palavra? É tolice. Porque não vai ter o efeito necessário. Que efeito, pastor? Não me refiro da palavra propriamente dita. Ela vai ter o efeito dela independente de você. Mas eu falo o efeito do respaldo. Nós falamos calados. Repita, pastor Sinete. Nós falamos calados. Há duas frases, eu não ia citar agora, mas já que eu lembrei nesse primeiro ponto, desse evangelho, de obediência, que é de um teólogo católico, que teve uma grande participação teológica, São Francisco de Assis. Não se escandalize por ser um teólogo católico. A nível de estudo, ele teve uma contribuição extraordinária, embora a sua prática, embora a sua crendice. Mas ouça as frases deste teólogo. Duas frases. Primeira frase: pregue em todo o tempo. Se preciso for, use palavras. São Francisco de Assis. A segunda frase é a seguinte: cuide de sua vida. Ela pode ser o único evangelho que as pessoas leem. Pregue em todo o tempo. Se preciso for, use palavras. E como é que prega sem palavras, pastor? Uma vida. Cuide de sua vida. Ela pode ser o único evangelho que as pessoas leem. Tem pessoas que não têm acesso à Bíblia como você tem, o entendimento que você tem, mas ela tem acesso à sua vida. E a sua vida constrange. E elas passam a ler a Bíblia de forma indireta a partir do seu comportamento, a partir do meu comportamento. Aleluia. Nosso comportamento fala. Vida prática. O nosso comportamento, meu pastor, não apenas fala como grita. Não apenas grita como incomoda. Tem pessoas que se incomodam com a nossa vida. Puxa vida, aquele homem,
Eu tanto maltrato, mas ele tanto me trata bem. Como ele é educado, de onde vem isso? Não sabe que ele foi educado pelo céu. Glória a Deus. Não sabe que ele tem a influência do Espírito Santo de Deus. Não entende que ele tem intimidade e começa a gerar aquela curiosidade naquela pessoa, e aquela pessoa se aproxima de alguém que possa esclarecer como um dia nós somos. Por isso que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em vós. Cristo em? E como é que Cristo está em mim? Como perceber que Cristo está em mim? Vida diária. Evangelho prático. Portanto, nós precisamos, em primeiro lugar, ouvir a palavra de Deus atentamente, mas obedecê-la, submeter-nos a esta palavra. A exortação de Tiago é clara: ouvir a palavra de Deus é essencial, mas ouvir sem obediência gera engano. A expressão enganando-vos a vós mesmos implica que há um risco espiritual real em viver um cristianismo apenas teórico. Por quê, pastor? Porque, lamentavelmente, muitas igrejas, elas se tornaram um ambiente de fornecimento, de uma produção imediatista, e a grande massa estão se tornando consumidoras deste produto. E o evangelho propriamente dito, ele vem sendo relegado. E essas pessoas estão vindo à igreja para consumir aquilo que elas esperam, não é o que elas precisam. Por quê, pastor? Embora seja um ambiente que tenha o nome de Deus, mas não vive Deus na prática. O senhor pegou pesado. Não, por favor, não se escandalize. Você sabe do que eu estou falando. Muitos ambientes, até com envergadura, até com imponência, falam de Deus, mas não vivem Deus. Há manifestações que parecem ser do Espírito, mas não tem nada do Espírito. Está faltando a vida dinâmica do Evangelho. Às vezes apontamos tanto, cobramos tanto, mas vivemos pouco. Há um clamor generalizado no mundo. Ou você não está ouvindo? Se não está ouvindo, tem alguma coisa errada. Os ouvidos estão agravados. A mente está contaminada. A culpa não é do ímpio, a culpa não é de A, não é de B, não. Não foi dada a eles a incumbência, a responsabilidade da pregação. Foi dada a mim e a você. Não, a culpa é não, de fulano, gente. A culpa é minha. A igreja não está num ambiente apenas para ser igreja. Uma igreja no seu viés organizacional. Não. A igreja que não influencia, ela precisa ser um campo missionário. Ela torna-se um campo missionário. Um exemplo prático: os vizinhos, eles não têm que se incomodar com a igreja. Está errado se eles se incomodar. Não, pastor, se incomodam porque é Satanás que está usando eles. Não, não é apenas isso, gente. É porque eles não conhecem o Deus que você conhece. Não desfrutam do Deus que você desfruta. Aleluia. A igreja, ela veio para influenciar. A igreja, ela veio para confrontar, denunciando o pecado, anunciando a graça, mas isso de forma prática. Quantos de nós não estamos sonegando? Como, pastor? Por essa desobediência. E quando nós desobedecemos, nós quebramos princípios. Tiago é claro: não sejamos apenas ouvintes. Por exemplo, nós estamos nessa escola bíblica que começou ontem. Muitos amigos, muitos companheiros, pastores, líderes passaram por aqui, deram sua contribuição. Agora, quando terminar este evento, se nada disso eu incutir no meu coração, o que eu fiz? João disse quando estava voltando da ilha de Patmos, no mar Egeu, cansado, na sua idade avançada, muito debilitado pela idade, mas preservado por Deus. Ele volta da ilha de Patmos, olha para os irmãos e diz: bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que leem, mais bem-aventurados que vivem. Aleluia, glória a Jesus. João estava falando do que viveu na prática. Eu ouvi, glória, eu li, mas eu vivi. Eu ouvi, eu li,
Mas eu vivi. Ah, pastor, eu já li a Bíblia 10 vezes. Viveu quantas? Aplicou quantas vezes? Não vou falar o nome do teólogo para não ser processado. Está sendo do filósofo para não ser processado porque está sendo filmado. Tem um filósofo aí que parece comigo, que ele leu a Bíblia diversas vezes e é ateu. Pronto, já tem um nome, né? Só podia ser carnal. Mas é isso, é apenas um leitor. Agora, quem ouve, quem lê e pratica, como disse o nosso pastor, ele tem um fundamento firme, que preserva em todos os aspectos, sejam elas as resistências quais forem. Mas nós precisamos viver este evangelho prático. Somente a obediência torna a nossa fé visível. O verdadeiro discípulo é aquele que ouve e pratica os ensinamentos de Jesus, conhecendo que a obediência é o fruto natural da fé genuína. Eu tenho fé, se não obedece, isto chama-se embuste, presunção. Eu tenho fé? Ninguém precisa dizer que tem fé. São as suas ações, suas atitudes que demonstram, que declaram, que gritam, que notificam que você tem fé. Se não tivéssemos fé, não estaríamos aqui, aspas. Se não tivéssemos fé, não suportaríamos o que suportamos todos os dias, pelo fato de resistirmos às tentações, que não são poucas, são muitas. Ah, pastor, eu não me sinto tentado nisso, mas vai ser tentado em qualquer momento, em determinada área, irmãos. Todos nós somos tentados. Eu vou repetir, todos nós somos tentados. E o que é que nos preserva, pastor? A nossa força? A minha oração cotidiana? A minha oração cotidiana me preserva para permanecer acreditando nele, a partir da fé que ele incutiu no meu coração. Mas não me faz maior e nem melhor do que ninguém, porque a natureza permanece caída. O que me faz mais forte, o que me faz mais robusto na fé é permanecer obedecendo, e isso não me dá mérito algum. Eu não tenho mérito por obedecer, não, pelo contrário, não deixo de fazer a minha parte. É incumbência minha, é incumbência sua, porque há um mundo clamando. Quem já leu aqui aquele livro, O Clamor do Mundo? Se já leu, leia de novo. Há um mundo clamando, e somos nós, a igreja do Senhor, que fomos incumbidos dessa tamanha tarefa, nobre tarefa, de pregar o Evangelho, que precisamos ter os nossos ouvidos desagravados. E portanto, uma vez que os ouvidos estão desagravados, nós temos que colocar em prática, em obediência, aquilo que nos foi incumbido. Pregar o Evangelho, 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 viver aquilo que prega. Digo, também viver aquilo que prega, mas viver aquilo que ouve, todos os dias, o dia todo. John Stott, um relevante teólogo de saudosa memória, anglicano, afirma: o propósito do cristianismo não é apenas a informação, mas a transformação. Eu vou repetir: o propósito do cristianismo não é apenas a informação. É muito lindo, permita-me, não sair muito não, para não sair do ano. Permita-me, é muito bonito você falar. É bonito ou não é, pastor Denis? Falar do Evangelho é muito bonito, mas o Evangelho não é apenas belo. O Evangelho tem poder. Eu vou repetir: o Evangelho não é apenas belo, o Evangelho tem poder. Paulo declarou isso aos crentes em Roma 1:16. Porque o Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas como quererão? Gente, parece que isso ali está reduzido a 2000 anos atrás apenas. Não, isso aí era a tarefa de Paulo, pastor Wallace. Aquilo tinha que
ser Paulo? É nada. É tarefa do carequinha aqui também. É tarefa do nosso pastor. É tarefa sua. É tarefa nossa. Não terceirize aquilo que Deus confiou a você. Ah, não, quem tem que pastorear é ele. Quem tem que... Opa, não. Nós também somos pastores de nossa vida. Foi nos dada a incumbência de preservarmos a salvação. Aqueles que irão herdar tamanha salvação somos nós que temos a responsabilidade de viver como santos, de viver como salvos. Aleluia. E a nossa vida, repito, a nossa vida grita, a nossa vida clama, em nome de Jesus. Portanto, o Evangelho não é apenas informação, o Evangelho é transformação. Porque a ação do Evangelho, escute, a ação do Evangelho prático promove aquilo que promoveu em mim e em você. Metanoia, regeneração, mudança de vida, mudança de percepção. E aqui, quando eu sonego este Evangelho, meu querido pastor Francisco, quando eu sonego este Evangelho, eu me torno cúmplice da morte. Repita para a sociedade. Quando eu sonego este Evangelho, eu me torno cúmplice da morte alheia. Porque eu deixei de pregar o Evangelho para uma pessoa que esperava que eu pregasse. Quem é que espera, pastor? Aonde quer que você está, tem um clamor. Esse é o problema. Nós estamos com os ouvidos agravados. Pelo que, pastor? Por nossa dopamina. Isto é, por nosso desejo desenfreado de prazeres momentâneos, nossa correria, sabe, nossa santidade é tão, somos tão santos, mas tão santos que corremos do nosso alvo, corremos de nossa tarefa. E qual é a nossa tarefa? Pregar para os miseráveis, para os delinquentes, para as prostitutas. Mas eu sou tão santo, mas tão santo que corro delas, que corro deles. Vai ser cobrado de mim, vai ser cobrado de você, vai ser cobrado de nós. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Temos que ir aqui, ali e além, não importa os lugares, porque não é a geografia que faz o santo, mas é o santo que faz a geografia. Aleluia! O ambiente que Moisés estava pastoreando nunca foi santo. Foi santo porque Deus chegou. Oh, glória! Eu vou repetir. O ambiente que Moisés estava pastoreando nunca foi santo. Só foi santo porque a presença de Deus chegou. Quando a presença de Deus chega, o lugar é separado. Aonde você chega, o ambiente é separado. Não importa quem seja, não importa o lugar. Não sonegue pão, não sonegue água, não sonegue salvação, não sonegue evangelho. Pregue o evangelho, viva esse evangelho. Não construa desculpas esfarrapadas. A grande maioria daqueles que não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, eles têm essa desenvoltura para criarem, sabe, essas desculpinhas de não pregar o evangelho. Eu estava viajando para a cidade de Russas, no Ceará, pregar num congresso de jovens, muito cansado. O pastor já passou lá, não é isso? Russas. Eu estava muito cansado, meu pastor, vindo de viagem, pastoreando, tive uma demanda muito intensa na igreja. Quando eu cheguei no posto de combustível, eu tenho um problema de coluna, eu tenho um hérnia de disco. Alguém tem esse problema aqui? Não, né? Não levante a mão não, em nome de Jesus. Muita gente. Problemazinho de hérnia de disco. Pastor, você cansado, você fica ali meio, sabe, o humor ele fica xoxo, como diz o paraibano. A gente fica ali um pouco mal-humorado, e eu no meu cantinho ali quietinho. Quando eu olho uma jovem com a face cerrada, irmãos, naquele momento o Espírito Santo disse: pergunta como ele está. Eu cansado, pastor, falei, como é que você está? Ela disse, olhou assim para mim, mas como assim? Estou bem. Bem distante de Cristo? Ela começou a chorar. Veja o evangelho sendo pregado. Pregue o evangelho em todo o tempo. Oh glória!
É o chamado evangelho insta, em tempo e fora de tempo. Fora de tempo como, pastor? Às vezes você pensa que não é tempo. Não, irmão. Todo tempo é tempo de pregar o evangelho. Eu vou repetir. Todo tempo é tempo de pregar o evangelho. Nosso querido pastor Francisco disse assim: eu tenho 46 anos vivendo neste evangelho. 28 pastoreando como ministro. 28. O tempo que o senhor tem pastoreando, eu tenho de vida em Cristo. 28 anos. Olha que coisa linda. Mas escute isso aqui. Quantas almas o nosso querido presidente não arrebanhou para Cristo, que até hoje vive arrebanhando a partir da sua vida? Porque ele ganhou você ganhou mais alguém, você ganhou mais alguém, e ele permanece pregando esse evangelho, caminhando para a Canaã celeste, com o coração palpitando, com convicção, por não estar na estatística daqueles que são irresponsáveis, negligentes, e estão apenas figurando nos bancos da igreja. Nós não somos figurantes, nós não somos apenas espectadores, nós somos os membros da igreja de Cristo Jesus, do corpo de Cristo Jesus. Nós temos uma incumbência. Não, pastor, eu sou apenas um membro. Como é que é? Apenas um membro? Você ainda diz isso? Você acha pouco? Está escrito no livro da vida e diz que é apenas um membro de banco de uma igreja que a qualquer momento vai partir para a sua casa. Meu Deus. Não. E você acha pouco isso? Ser um membro? Olhe para mim, por favor, diga comigo assim: eu faço parte dessa igreja que vai ser arrebatada. E o meu desejo é que centenas e milhares venham comigo também. Então pregue o evangelho. Em segundo lugar, chega, eu gelei, irmão, não era o óculos aqui. Esse aqui já estava passando o meu tempo. Segundo lugar, esse chamado para a ação, a praticar o evangelho na vida diária. Nós somos advertidos a não ser apenas ouvintes, mas também somos advertidos a praticar o evangelho na vida cotidiana. Por exemplo, você sabe um dos campos mais difíceis de se pregar o evangelho? Você sabe onde é? Não, os pastores não valem. Os pastores já sabem o que é. Por favor. Pastor, será que eu também sei? Sabe o campo mais difícil de se pregar o evangelho? Além do seu coração? A sua própria casa. Como é que é, pastor? Porque na sua casa eles veem o que aqui na igreja não vê. Meu Deus. Eles ouvem o que aqui na igreja não ouvem. Irmão. Nossas esposas, caladinho. Só elas sabem. Caladinho. Deixa eu falar de mim, para não utilizar, testemunho dos outros. Falar de mim. Às vezes quando eu me iro, só eu me iro. Me perdoe, pastor, cometi um pecado. Só eu me iro. Nada, irmãos. Todos nós temos uma vida comum. Somos seres humanos. Estamos aqui na terra. Somos de carne e osso, sujeitos às mesmas paixões. Por isso temos que redobrar a atenção. Por vezes eu iro. Por quê, pastor? Eu tenho um comportamento sanguíneo, embora não mais submetido às obras da carne. Agora moldado em Cristo Jesus, educado em Cristo Jesus. Mas permaneço sanguíneo. É o chamado sanguíneo educado. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu vou saindo da linha, a esposa olha para mim e faz esse dela. Quando esse dela vem, meu irmão, é mesmo que o Espírito Santo está chegando assim, ó, toma, vai, bichinho, vive o que tu prega. Mas isso irmão, mas é verdade. É um dos campos mais difíceis de se pregar.
mas é um dos campos que estão mais necessitados hoje de ouvir este evangelho na prática. Aleluia. Gente, os meus filhos, eu olhei para o meu filho, o adverti, ele ficou triste. E a gente sabe, nós pais sabemos o quanto é dolorido advertir de forma tão intensa ali, às vezes beirando a estupidez, sejamos francos. Aí eu vi que ele ficou ali, sabe, quando eu olhei de longe, ele estava lá lacrimejando. Nossa, aquilo foi tão duro no meu coração. Eu cheguei perto dele, dei um abraço e disse: filhão, a Bíblia diz que eu não devo suscitar ele em você. É a Bíblia que me adverte. Mas eu fiz isso com amor. Entenda, me perdoe se eu lhe magoei, mas eu fiz porque eu lhe amo. Eu disse: pai, eu precisava ouvir o que o senhor falou para mim. Foi muito duro, mas eu precisava ouvir. Eu dei um abraço dele. Ele imediatamente ele riu. E aquele momento, sabe, aquele ambiente hostil, angustiante, foi quebrado. Quebrado pelo que, pastor? Pelo evangelho na prática. Não deixe o seu orgulho, não deixe o seu título, não deixe o seu nariz impedir que a sua casa seja tomada pela presença de Deus. Não permita. Evangelho prático é isso. Não é apenas você ser luz para fora, mas é ser luz para dentro. Oh, glória, também ser luz para os seus, que é o nosso primeiro campo missionário, a nossa família, a nossa primeira igreja. E como tem sido difícil, pastor Francisco, hoje criarmos filhos diante de um sistema tão putrefado, tão carnal, tão decadente. Antigamente as pornografias estavam subordinadas e submetidas apenas à arte física. Hoje não, está aqui. Está aqui. Está em nossas mãos. E nem sempre você vai ter o controle. Sejamos sinceros. Nem sempre. Mas o inimigo utiliza também, é algo extraordinário, mas também para o mal. E se nós não tivermos a gestão emocional, a vida prática do evangelho, você não vai ter, sabe, essa gestão, esse tino, essa sensibilidade de cuidar de dentro para cuidar fora. Às vezes a gente quer cuidar tanto fora, perdemos tanto dentro. Aí a chamada hipocrisia de uma vida que não nasceu de novo. Farisaísmo. Eu vou repetir: farisaísmo. Aqui uma escola bíblica de líderes. Aleluia. Glória a Deus. Quando o orgulho, a altivez lhe impedir de você viver este evangelho prático diariamente. Vivi ontem, então amanhã eu já estou abastecido para amanhã. Negativo, amanhã é dia de viver o evangelho de novo. Aleluia. E amanhã, pastor, é domingo. Mas amanhã é domingo, pastor. É dia de viver o evangelho de novo. Pastor, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou viver na igreja. Viva o evangelho na igreja, claro. E na repartição pública onde eu trabalho. Alguém conhece? Alguém sabe que eu sou cristão? Na escola, alguém conhece que você é cristão? Na faculdade, alguém sabe que você é cristão? Vós sois, não serão, vós sois. Presente contínuo. A palavra no original ali está no presente contínuo. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Spurgeon disse: nós precisamos ser sal a ponto de produzir desejo de beber água, mas é a água da vida. Aleluia! Nós precisamos ser luz, porque ser luz sem ser sal é engodo, é engano, é presunção, é orgulho. Tem muita gente que quer aparecer sem ser.
Agora, quem é, inevitavelmente, ele não deixa de aparecer. Quem é, ele aparece. Por quê, pastor? Lembra de Pedro? Pedro. Você, olha, é extraordinário, mas ainda não é convertido. Gente, não se escandalizem. Estamos falando de evangelho prático. Pedro, você, estamos no segundo ponto. Amanhã, provavelmente, eu falo dos demais. Escuta. Pedro, você é um cara, estou usando uma linguagem atual, tá bom, gente? Por favor. Você, só que tem um detalhe, Pedro. Você não é convertido. Mas quando tu te converteres, em outras palavras, sabe esse orgulho que faz com que você pense que tem o que não tem, que é o que não é? Isso só vai sair quando você se converter. Aí você vê que vai ser levado para lugares onde você jamais pensou em ir, na mão de pessoas que você jamais imaginou estar. Pedro se converte. Quando Pedro se converte, o ápice da vida de Pedro, como diz a tradição, que foi morto de cabeça para baixo. Pedro não se sentiu, pastor Francisco, na qualidade de morrer como Cristo, crucificado semelhante a Ele. Ele disse: não, eu não sou digno. Se tenho que morrer dentro de instantes vou estar com Ele, por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque a carne vai voltar para o chão, a carne vai voltar para a terra, mas a minha vida com Deus, a minha alma vai para Ele, vai para o regaço dele. Aleluia, glória a Jesus. Viver o Evangelho é um chamado para uma ação contínua. Não estejamos inertes, não estejamos, insensíveis, negligentes. Não, é momento, estamos em uma escola bíblica, é momento de fazermos, pontuações, análises, autorreflexão, olhar no almoxerifado da nossa consciência, as sementes que ainda há por plantar. Se houver alguma semente má, logo as separe e lance fora. Pegue as sementes boas que o Evangelho causou, pegue essas sementes e saia plantando. As sementes são as palavras, e a terra, pastor, corações, assim como o meu e o seu. Há muitos corações que precisam dessa semente para terem suas vidas transformadas e, portanto, aderirem, serem introduzidas no mesmo caminho que eu e você fomos. Quando não pregamos esse Evangelho, somos egoístas. Eu não sei o que passa na cabeça de tantas pessoas, que o fato de elas virem para a igreja, elas pensam que ali lhes dá o direito da salvação. Oxi, eu não entendo. Não, eu vou ser salvo porque vou à igreja. Oxi. Então você vai ser salvo porque vem à igreja, não foi porque Cristo lhe salvou? Não. Vir à igreja é necessidade nossa. A igreja aqui é um quartel-general. Nós somos sal. Sal tem que estar fora do saleiro. A gente vem aqui só para receber a expressão da preservação daquilo que compõe o sal, a integridade do sal. Porque o sal, quando não tem integridade, para nada serve, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Que tipo de evangelho é esse que lhe expõe? Que tipo de evangelho é esse que lhe denigre, que expõe a palavra de Deus e o próprio Senhor? Como eu sou salvo se vivo no ridículo, se vivo na mesma expressão do que aqueles que não têm fé, dos próprios ímpios? Não, eu preciso ser e fazer a diferença, ainda que eu seja semelhante, mas eu sou um diferente em meio aos semelhantes. A igreja do Senhor, eu creio no arrebatamento da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai ser arrebatada. Quem aqui vai nesse arrebatamento? Nós cremos nesse arrebatamento, e a qualquer momento nós seremos tomados. Mas ainda que não sejamos, nós vamos levar outros e outros e outros e outros e outros conosco a partir da vida prática deste Evangelho. O pastor John MacArthur, ele diz: a verdadeira fé
sempre se manifesta em ação. A verdadeira fé sempre se manifesta em ação. Quando eu não vivo o Evangelho, falei isso inicialmente como ponto inicial de nossa mensagem, de nossa reflexão. Quando eu não vivo este Evangelho, subentende-se que eu não nasci de novo. Isso é muito forte, e ao mesmo tempo muito duro. Pastor Francisco, quando não tenho desejo de pregar o Evangelho, é porque eu não nasci de novo. Porque penso que pregar o Evangelho se submete apenas a pregador, a pastor. Não, todos nós somos a boca de Deus. Eu vou repetir, todos nós somos a boca de Deus na propagação deste Evangelho. E este Evangelho deve ser pregado a todos, oh glória, a todos, sem distinção de raça, de cor, de posição social, coisa do tipo. Não, você gostando ou não, eu não gosto de fulano de tal, e daí? Se você não gosta, pode ter certeza, você não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Lembra de, por favor, parênteses, não está aqui no sermão, mas pode ser aderido agora. Eu lembrei, lembra de Zaqueu? Quem é que gostava de Zaqueu? Principalmente judeus. Pastor dele, quem é que gostava de Zaqueu? O cara que traiu a pátria, vendeu seus préstimos serviçais. Pastor Francisco, Zaqueu, ele foi trabalhar para o império. Era inadmissível um judeu trabalhar para o império. Ele vai trabalhar, e logo aonde? Coletando imposto. Se destaca a ponto de ser chefe da coletoria. Só que aí ele recebe o quê? Quem lembra o que ele recebe? Ele recebe a separação. Ele foi expurgado do convívio dos judeus. Isto é, ele perdeu a bênção. Irmãos, escute isso aqui, já estou concluindo essa minha fala de hoje. Ele perdeu a bênção, pastor Wallace, abraâmica, porque ele barganhou valores. Ele tornou-se inimigo. Todo publicano ele era inimigo, traidor, desertor e deserdado. Olha, pastor Francisco, inimigo, traidor, desertor e deserdado. Que segundo o pensamento deles religiosos, ele havia deserdado e Deus virou as costas para ele. Aí olha o que vai acontecer. Jesus se aproxima. Olha o que é Evangelho, irmãos. Aleluia. Evangelho não é o seu ponto de vista. Glória a Deus. Você não é dono do Evangelho, você é apenas um canal. Eu não sou dono do céu, eu sou uma boca que fala dele. Ô glória! Ô Zaqueu, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Aí vem Jesus, entra em Jericó. Vocês conhecem a história. Zaqueu corre para uma figueira brava, enxergando, ele queria ver sem ser visto. De repente lá vem a multidão se aproximando da figueira que ele estava. O que está acontecendo? Lá vem Jesus. Para onde? Para a figueira de Zaqueu. E vai fazer o quê? Lá vem o Evangelho, irmão. Oh, glória! Glória a Deus! Lá vem o Evangelho. Para quem? Para quem foi deserdado pelos homens. Para quem fechou a porta para Zaqueu. Lá vem o Evangelho. Ops! Sabe quantos anos fazia mais ou menos que Zaqueu não ouvia um judeu chamado pelo nome? Quase 20 anos. Quase 20 anos. Ainda vem Jesus, o Evangelho. Glória a Deus. Zaqueu, oh glória. Aleluia. Desce depressa. Aleluia! Glória a Deus. Em outras palavras, por que você acha que eu passei por aqui? Eu vim aqui com essa missão de pousar na sua casa.
Porque quando você saiu de lá querendo me ver, eu vim aqui para me mostrar a você e mostrar quem sou e mudar a sua vida, a sua família. Desça depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Fique de pé, por favor. Ah, não, eu vou pregar para quem quer, não é nada. Você vai pregar para quem o evangelho aponta. Zaqueu, você não vai entrar. Você foi deserdado. A bênção de Abraão que não está sobre a sua vida. Olha o que é que Jesus vai dizer, pastor Francisco. Que coisa linda, meu pastor. Jesus olha para ele e diz: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Apenas um pode devolver a paternidade. Apenas um pode devolver a parte do testamento que o mundo tentou levar. Cristo Jesus. Podemos inserir nele próprio, que é a videira verdadeira. Nós nos tornamos estes ramos, oh glória. Nós que éramos chamuzeiros bravos. Pregue, minha irmã. Pregue, meu irmão. Viva, minha irmã. Viva, meu irmão. Tão bom, tão necessário quanto ouvir é colocar em prática aquilo que ouviu. Em nome de Jesus, oremos. Senhor, te louvamos por esta noite. Oh, maravilhoso Deus. Nos perdoe quando fomos negligentes. Ajuda, Senhor, em nossa incredulidade, nossa negligência, Pai. Nos dê um coração reto, nos dê ouvidos sensíveis. Quantas pessoas precisam desfrutar da Tua presença? Ajude-nos a sermos exemplos, não apenas na nossa igreja, mas na nossa casa, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, Senhor, para a nossa comunidade, onde quer que possamos ir ou estar, que a Tua presença, a Tua glória se manifeste. Permaneça conosco, Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.